Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja Amor Sem Fim. Eu sou o pastor Henrique, aqui é a pastora Andréia e é uma alegria ter você aqui conosco. Se você busca uma resposta de Deus, essa palavra é para você. Aleluia, amém ou não amém? Fala para quem está do lado, é só o começo. Fala para ele, só o começo de um novo ciclo, de um novo propósito. Amém? Você conhece essa pessoa que está do seu lado? Você pode dar um abraço gostoso nela? Que coisa linda, né? Ah, gente, glória a Deus. André, isso. Vamos ficar comigo aqui um pouquinho, né? Eita, coisa linda. Glória a Jesus, amém? Eu fiquei pensando, minha cabeça de quinta série é complicada. Como é que eu saio da igreja? Graça e paz. Paz seja convosco. A paz. Paz de Deus. Mas todas elas vêm do Senhor, amém? Então, se eu falar graça e paz, você, glória a Deus. Se eu falar paz seja convosco, glória a Deus também. Amém ou não amém? Você pode se assentar por um pouquinho de tempo. Meu Deus, gente, que privilégio, né? Glória a Deus. Eu estou até sem palavras, a grande verdade é essa. Olhando para você aqui agora, tem muita história aqui, viu, gente? Aqui dentro, hoje. Tem muita história, pastor, né? Tem muita história dentro desse lugar hoje. E eu estava ali e eu vi que vai ser um tempo muito curto aqui. Achei que eu ia ficar aqui já, né? Não, acabei de perceber que é um tempinho. Olha, se eu conseguir 30 dias, eu consegui. Deus tem preparado um lugar sobrenatural para esse corpo de Cristo, amém? Então eu quero agradecer do fundo do meu coração todos que aqui estão. Vou falar mais no final sobre isso, porque eu fiquei pensando, o que eu vou dizer para este povo? E aí o Senhor falou assim, eu quero palavra. Eles precisam ouvir uma palavra. Amém? Tem pessoas aqui que já viram isso aqui, André, mais do que eu e André. Fiquei ali na porta agora e cada um que eu recebia, vinha a palavra. Eu já vi isso aqui. Eu sabia sobre isso aqui, né, André? E eu fiquei pensando, Deus, como é que eu cheguei até aqui? Aí Deus me fez voltar quando eu tinha cerca de 10 anos de idade. Na casa do meu tio, Jardim Social, André. Virada de ano novo, debaixo de uma parreira de uva. E lá eles tinham o costume de fazer um pedido na virada de ano. Eu tinha 10 anos, o meu tio, toda virada de ano, entrava debaixo da parreira, Winders, e dizia assim, o menino faz um pedido. Eu sem entender, criança, 10 anos, falei, por quê, tio? Eu falei, porque se a gente fizer um pedido, vai acontecer no ano seguinte. Eu disse assim, então tá bom, eu vou fazer um pedido. Fiz o pedido. 2 minutos depois ele falou assim, menino, o que você pediu? Eu disse assim, eu pedi para ser pastor. 10 anos de idade. Ele olhou para mim e falou assim, o que é que você pediu? Pediu para ser pastor? Eu pedi para ser pastor. Ele olhou. Ser pastor não é uma profissão, gente. Ser pastor é ser vocacionado por Deus, é ser chamado por Deus. Quando eu falei isso, eu não tinha menção daquilo que eu estava pedindo. Por isso, essa manhã, eu tenho um sonho para a igreja que está nascendo, a Igreja Amor Sem Fim. Eu tenho um sonho, eu vou dividir com vocês aqui através da Sagrada Escritura, através da palavra. O sonho de igreja que eu e a pastora Andréia gostaríamos e vamos ter em nome de Jesus. Não é? Há 3 anos atrás, há 1 ano e meio atrás, o Senhor começou a falar no nosso coração de uma forma justa e apertada. Falou primeiro comigo,
Eu fui dividir com a Andréia e a Andréia falou assim: você é maluco? Você é louco, não compensa. Whindersson estava sentado na sala da minha casa, e aí eu estava daquele jeito que o homem fica, né? Olhando para o nada e sem fazer nada. E ela olha para mim e fala assim: o que está acontecendo com você? Eu falei: nada. Peguei a frase dela, né? Que geralmente quando você pergunta para a mulher o que está acontecendo, quando chega em casa ela fala nada, mas eu nada, tudo. Mas naquele dia eu disse o nada. Mas estava acontecendo tudo, pastor Claudinho. Você está diferente, o que está acontecendo com você? Eu falei assim: você quer saber de verdade? Eu vou dizer para você. Eu olhei bem dentro do olho dela, como faz, Edson, e disse para ela assim: eu estou pronto. Pronto para quê, Henrique? Eu falei assim: eu estou pronto para assumir uma igreja. Ela falou: você é louco? Você sabe o que você acabou de falar? A coisa mais difícil é lidar com o povo. Mas a coisa mais difícil é lidar com gente. Você não está pensando, você não está batendo bem não, você está com febre. E ela falou aquelas palavras e foram duras aquelas palavras, sabe? E eu fui para retribuir, e o Espírito Santo naquela noite disse assim: fica quietinho, não responde não fala nada. Eu falei: mas eu sou autoridade aqui nessa casa. Ele falou assim: eu sou autoridade sobre você, eu sou cabeça. Não fala nada. Isso foi o quê? Que dia de semana foi? Uma terça-feira. No domingo, minha sogra chamou a gente para almoçar. Família inteira reunida. Olha que coisa linda. Aqui tem um princípio. Quando Deus tiver algo ao seu favor, não precisa você abrir a sua boca, porque Ele vai fazer por você. Chegamos à casa da sogra, aquela mesa bonita. Minha cunhada, meu cunhado chegaram da igreja deles e falaram assim: ó, esta manhã eu ministrei, estava ministrando a palavra do Senhor e o Espírito de Deus falou no meu coração a teu respeito, Henrique. E se vocês não estivessem almoçando aqui, vocês estariam almoçando na minha casa. Vamos almoçar aqui. Serviram uma mesa. Quando estava na mesa, ela olhou dentro dos olhos da André e disse assim: o Espírito de Deus, né, mandou te dizer que o Henrique está pronto. André, pronto para quê? Tem hora que Deus tem que dar umas batidas na cabeça das mulheres para elas entenderem, né? Pronto para quê? Ele falou para mim hoje de manhã que o Henrique está pronto para assumir uma igreja. Nós não conversamos durante a semana. Nós não falamos nada sobre isso. Mas o Espírito de Deus é aquele que sela e marca. Então, se estamos aqui hoje, né, eu não posso contar todo o processo inteiro, mas é culpa da igreja desse casal de pastores aqui, ó, que me chamaram para um café colonial. E depois do café colonial, essa pastora foi orar por mim e pela Andréia. E acabou o meu sossego. Então tem muita história aqui. Então hoje nós estamos aqui, debaixo da autoridade e da bênção de Deus. 40 e poucos anos dentro de um ministério só, gente. E eu fiz menção para sair com a bênção de Deus. Fiz menção. Eu nunca entrei pela porta da frente e saí pelos fundos. Nunca fiz isso. Em todas as áreas da minha vida. Por quê? Porque se eu quero ser abençoado, e para ser abençoado, eu preciso ser bênção. Então você é uma bênção. E você que está visitando a gente pela primeira vez, né, que no futuro vai permanecer, seja muito bem-vindo. Mas eu quero falar do sonho da igreja que eu e a pastora André esperamos, nesse curto tempo. E eu queria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de 1 Coríntios 12. Eu tenho um tema, eu gosto de dar sempre um tema para a mensagem. Bota lá primeiro, minha princesa, é? Minha mídia de hoje, olha. Vamos colocar o tema. Isso, vamos. Você consegue ver bem aqui a tela? Consegue ver? Que daí fica clarinho, eu gosto de ver vocês. Senão deixa muito escuro aqui.
Aí eu não consigo ver vocês. Mas eu vou dar um tema e o tema é... Diga assim comigo: igreja não é um prédio. Igreja é um corpo vivo. Você pode falar para quem está do seu lado: igreja não é um prédio. Igreja é um corpo vivo. Glória a Deus. Então o primeiro texto que vamos ler é 1 Coríntios 12, 12, que diz assim: muitos assim, porque assim como um corpo tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim, Cristo também é. Amém? Glória a Deus. Gente, deixa eu falar um negócio para você aqui. A igreja não é um lugar que você somente frequenta. Quando eu falo igreja, é eu e você. O que acabamos de falar, não é um prédio. A igreja do Senhor é um organismo vivo. Então a igreja não é um lugar só onde nós frequentamos. A igreja, Celso, é um lugar a qual nós pertencemos. Por quê? Porque é um corpo. Então você, nesta manhã, eu quero que você entenda o que eu sonho para os dias de vivência de ministério, gente. Porque eu creio que a igreja não tem que ser um lugar que apenas frequentamos, mas a igreja precisa ser um lugar onde nós vamos pertencer. Não é um prédio cheio de pessoas, mas é um corpo cheio de propósito, André. Cheio de propósito. A igreja que o Senhor quer que sejamos, não é uma igreja que nós entremos, assistimos os cultos, mas a igreja que o Senhor quer é uma igreja que nós vivenciemos o reino, pastora. O reino. É para se vivenciar o reino. Por quê? Porque pertencer é diferente de apenas comparecer. Hoje nós fizemos questão de ter pessoas aqui dentro, além das pessoas, ter as pessoinhas também aqui dentro. Elas estão sentadas aí com vocês. Por quê? Porque as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes, eles também fazem parte deste corpo. E no Amor Sem Fim, pelo menos uma vez no mês, pastor, eles vão estar presentes aqui junto conosco. Por quê? Porque se eu estou aqui, é porque eu fui criado sentadinho assim, ó. Como vocês três, anjinhos, olha que coisa linda. Isso aí não dá trabalho nenhum. Nem conversar, eles conversam, olha. Que coisa linda. Porque nós entendemos que igreja não é comparecer, é pertencer. É pertencer, funciona como um organismo vivo, e o corpo vivo só existe quando é comandada pela cabeça, que é o quê? Cristo. Amém ou não amém? Então o primeiro tópico, eu tenho 5 tópicos, vamos ver se vai dar tempo, mas eu quero que você reflita comigo, porque Paulo lembra desse organismo que é algo revolucionário, né? Então nós não vamos fazer aqui só um evento semanal, um evento semestral, mas é um organismo espiritual, um organismo vivo. E a pergunta que eu faço para você hoje é uma pergunta reflexiva. Você vai à igreja como um frequentador ou como alguém que pertence de verdade a esse corpo? É sobre essa igreja viva. Então o primeiro tópico para essa igreja acontecer, está lá, um corpo tem uma única cabeça e essa cabeça é Cristo. Nós precisamos entender isso. E nos últimos dias, pastora Juliana, está difícil de entender. Que o cabeça não sou eu, André. O cabeça não somos nós, o cabeça é Cristo. Cristo é o dono da igreja. Se eu estou aqui hoje, querido, é porque eu entendi que eu fui designado, pastor, por um período de tempo, cuidar daquilo que não é meu, daquilo que é do Senhor. E é isso que muitas vezes está em falta nas nossas igrejas.
Entender que o corpo de Cristo ele tem um cabeça. Eu vou usar dois textos complementares. Colossenses 1,18 fala que o corpo da igreja é a igreja, mas ele é o cabeça. E Cristo sendo cabeça, o corpo não decide sozinho para onde vai, mas é a cabeça que governa. É ou não é assim com você? Quem que decide dar esse passo de chegar aqui até o André? É a minha cabeça. Eu pensei em encostar no André, eu pensei em encostar na Gi. Para um pastor que esquece, eu estou bom de memória, né? Estou lembrando os nomes, Marquinhos. O corpo não decide sozinho, Edson. É Cristo que decide por nós. Se estamos aqui hoje é porque Ele permitiu estar aqui hoje, Ele decidiu. Porque se fosse por mim, eu estaria essas horas bem longe. Longe. Porque às vezes as pessoas olham para nós, pastora Juliana, e falam assim: eles não têm medo, não? Nossa, parece que eles são tão fortes. Eu olho e falo assim: não tem problema nenhum na vida desse casal de pastores. Olha como eles são bonitos, elegantes. Vocês mais modernos, né? Nós da antiga, esse casal é bem moderno, pastor bem moderno. Eles são modernos, coisa linda, meu irmão. Quem não sabe, meu irmão Claudinho para os mais íntimos, pastor Cláudio para quem não conhece tanto. Mas a cabeça é que guia, é que decide, porque por nós não somos nada. Então, onde Cristo é o cabeça, o ego não manda. Onde a igreja é saudável, não tem modismo, mas tem a voz de Cristo pairando. Quando Cristo é o cabeça, o corpo não entra em colapso. Esse é o sonho de igreja meu e da Andréia. Quando a igreja é um organismo vivo, o corpo não entra em colapso. E vai existirá problemas porque existe, mas quando a igreja não tem autonomia, mas Cristo tem autonomia, por mais que ela seja moderna, Ele continua sendo a essência de tudo. Nós podemos pintar de preto, né, Lércio? Aqui não, aqui está cinza, eu gostei do cinza. Não fui eu que pintei, né? Foi a dona que pintou, então vamos deixar cinza. Mas você pode pintar de preto, você pode ter um telão de ponta a ponta. Olha, nós vamos ter um som de primeira, nós vamos ter salas de primeira. Nós sonhamos alto mesmo. Eu sonho alto. André fala: você é louco. Onde é que eu me meti? Com quem que eu casei? Porque sobra tudo para mim. É isso, um sonha e o outro executa. Um sonha e o outro executa. Um sonha, o outro executa. É isso. Eu sou o que sonha, o que não dorme de noite. Por quê? Porque eu sou corpo e Cristo é o cabeça. E Ele sendo cabeça me falando fazer algumas coisas doidas, como hoje eu estou fazendo aqui. Mas eu entendi que Ele é o cabeça. A igreja universal, a igreja saudável, a igreja universal fica ali, deixa ela lá. A igreja saudável não pergunta, o que eu quero fazer? O que eu falei, pastora? A igreja saudável não pergunta o que eu quero fazer. A igreja saudável pergunta: o que Cristo quer fazer através de nós? Paulo já disse: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Você viu o que o apóstolo Paulo falou? Segundo tópico: todo membro tem uma função dentro deste corpo, desta igreja. Não existe membro inútil. Eu lembro do Andrezinho, gente. Andrezinho também é para os íntimos, né? Você fez o Instituto Teológico uns 3 anos, então é pastor André. Eu estou cheio de pastor, está difícil de pregar hoje, que nem. Você não pergunta, André, se você é inútil. E aí eu lembro de uma experiência, agora lembrei, o Espírito Santo fez lembrar. Eu vim para cá porque eu, falei, por que eu chamei o André? Mas agora lembrei. O André, alguns anos atrás, chegou para mim e falou assim: eu quero participar do louvor.
Eu mexo com esse negócio aqui, ó. Eles me aturam já tem alguns anos. E aí eu disse, André, tá bom. Aqui não precisa fazer teste, nós aceitamos. Agora tá mais moderno. Mas na minha época não tinha. Está se voluntariando? Vou negar não. Tá bom, André. Foi cantar. Aí ele falou assim, pastor, Henrique, eu vou fazer aula de canto. Aí vou fazer aula de canto, pastor. Não sei se você vai lembrar dessa história. Aí daí um dia ele chegou assim para mim e falou assim, triste, cabeça baixa. Ele chegou para mim e disse assim, Henrique, meu professor de canto me dispensou das aulas. Falou que eu não levo jeito para cantar. Ai, gente do céu. Eu olhei para ele e eu falei, é? Eu falei assim, mas no corpo de Cristo você não é inútil. Eu não tinha tanta sabedoria para falar do jeito que eu estou falando hoje. Eu não sei nem o que eu te disse. Mas se fosse hoje eu diria assim, no corpo de Cristo não é inútil. Mas foi isso que eu quis dizer. Eu mandei ele para a escola bíblica dominical trabalhar com a Elis. Eu falei para ele assim, ó, não escuta esse homem não. Escuta o que Cristo, cabeça, foi mandar você fazer. E ele mudou de departamento, saiu do louvor, foi para a área de ensino. Voou, gente. Voou. A Elis saiu, isso na primeira igreja que nós frequentávamos junto. A Elis saiu de lá depois. Quem que ficou assumindo a escola bíblica dominical? Pastor André. Ficou cuidando. Por quê? Porque um corpo de Cristo nunca é inútil. Ele sempre vai ter um lugar no corpo. E é o que diz aqui, ó, porque todos fazem parte do corpo e são membros, embora sejam muito. Aqui, Paulo, ele massacra. Eu posso falar que ele quebra dois extremos perigosíssimos dentro da igreja hoje. Que o primeiro é, quem acha que não é importante, porque talvez você tenha chego aqui tristecido, chateado, porque você acha que você não é importante. Esse é um extremo. E o outro extremo é quem acha que não precisa de ninguém. Esse é o mais perigoso, eu diria. Aliás, os dois são perigosos. Mas são dois extremos. O complexo de inferioridade, pastor Claudinho, é aquele que, eu não sou nada. Eu não faço parte desse corpo. Amados, na igreja que eu espero conduzir, todos têm lugar no corpo. Todos têm lugar à mesa. Todos vão ter um lugar na mesa. Não tem inferioridade, não tem superioridade. Este é o sonho, o desejo de Cristo para a igreja dele. É o modelo de Jesus Cristo. Pega Jesus Cristo, pega o Evangelho. Ele não estava dentro dos prédios, mas ele estava dentro das casas, ele estava nas ruas, ele estava aonde ele era solicitado, ele estava aonde a prostituta estava, ele estava onde o mendigo estava, ele estava onde a viúva estava. Essa é a igreja do Senhor. E é com esse intuito, é com esta visão, é com esse intuito que eu quero conduzir a igreja. Aos amigos, vocês que estão aqui, que viram todo esse processo, eu digo a vocês, vocês tinham mais fé do que eu e a pastora André. Mas depois de hoje, eu vou quadruplicar a minha fé. Mas depois de hoje, venha o que vier, nós vamos ter que resolver. Porque eu não tenho medo de crescer. Só que eu não estou desesperado para crescer, buscar o crescimento. Eu busco pela qualidade, pastor Claudinho, a qualidade. Porque a qualidade vai nos levar a uma vivência com Cristo, a entender o que é o verdadeiro cristianismo, entender o verdadeiro relacionamento com Cristo. E quando se tem qualidade nessa Sagrada Escritura, através da palavra, quando se tem qualidade, se cresce, porque Cristo é que dá o crescimento. Então, nós temos que prezar pelo corpo, porque o próprio corpo vai frutificar.
Algumas pessoas visitam algumas igrejas e vão, e talvez você também já fez isso, olhou para dentro daquela igreja, para aquele pastor, nós somos que somos mais vistos e fala assim, aquele pastor não tem unção. Sabe como que se mede a unção de uma pessoa, gente? Sabe como? Não é ela pulando o marquinho, não é ela levantando a voz, não é ela esbravejando, não é ela falando em línguas, não é ela ministrando a cura, não é ela fazendo nada disso. Sabe como perceba a unção de uma pessoa? Sabe como Deus percebe a unção de uma pessoa? Diga como? Pelos frutos que essa pessoa dá. É pelos frutos. É pelo fruto do corpo. Você tem fruto? É pelo fruto. Então por isso nós estamos aqui. No corpo de Cristo não existe inutilidade. No corpo de Cristo não existe reserva, né? Você não vai ser um reserva. Eu fico pensando, meu Deus, né? Quem gosta de esporte, gosta de futebol, por exemplo, os reservas que ficam lá, você acha que eles não queriam estar no campo? Eles queriam estar jogando, fazendo gol. Mas às vezes está na reserva por quê? Porque tem que precisar entrar para eles entrarem. E isso eu entendo ministerialmente, eu fico falando, talvez precisou 40 e poucos anos eu na reserva, para depois ser utilizado. E aí você pensa assim, mas na reserva, eu questionei, eu orei a Deus, Rafa, e disse assim, Deus, eu tenho agora 46 anos, né? Eu quero dar 47, não sei porquê, 46 anos, e eu agora já não sou mais tão jovem, eu agora não tenho tanto vigor, eu agora já ando suando à toa, e o Senhor quer o que comigo? Eu estava bem na reserva. Ele disse assim, agora você está pronto para bater um bolão. Eu fico pensando, no mundo do futebol, 47 já está aposentado, já faz uns 10 anos. Mas no reino de Deus, no corpo de Cristo, Deus não olha para a idade. Deus não olha para os teus cabelos brancos. Deus não olha para a sua barba branca. Deus não olha... Não olha, Marquinhos, se nós temos cabelo, se nós não temos cabelo. Deus não olha se nós somos cabeludo ou se nós somos, né, sem careca. Deus não olha. Deus olha para onde? Para o coração. Ele olha para aquilo que pulsa. Terceiro tópico, o corpo cresce quando os membros estão conectados. Efésios 4, 15 e 16 fala... Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, a qual todo o corpo, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, está numa justa operação e cada um faz aqui a sua parte. E isto aumenta o corpo ao crescimento para a sua edificação em amor. Queridos, não se faz nada sozinho. Pastor Claudinho, pastor Adai, não se faz nada sozinho. Para acontecer tudo aqui, eu preciso dessas pérolas, dessas peças maravilhosas, dessas artes maravilhosas. Eu preciso de vocês. Não se faz nada sozinho. Eu preciso da primeira pastora intercessora do nosso ministério. Ela começou a orar por nós. Antes de Deus mostrar o ministério para nós. Pastora Graciele encontrava com a gente e dizia assim, estou orando por vocês, viu? Ministério de vocês, estou orando. Eu virava as costas, pastor, e dizia assim, você é doido, não compensa ter uns amigos desse. Hã? Quando a coisa foi apertando. Ela chegou um dia na minha casa, dentro da minha cozinha. Falei, Andréia do céu, ela tem um tamanho grande e me enquadrou na cozinha e disse, o Senhor é isso, é aquilo, está pedindo para você não se acovardar. Passava um tempo e encontrava com ela de novo, pastora Juliana, e ela dizia assim para mim, fala assim, ó, o Senhor tem me acordado às madrugadas e tem colocado você no meu secreto. Você quer sair do meu secreto, por gentileza, pastor? Porque assim eu não aguento mais orar por você.
Hein, Guilherme? Para que o corpo esteja conectado, o corpo precisa estar conectado. Eu não sou da igreja dos pastores aqui tem uma denominação, aqui tem uma outra denominação, tem uma outra denominação, aqui hoje é outra denominação. Mas denominação não é corpo. Denominação é só placa. Nós somos corpo. Corpo misturado com corpo, misturado com corpo, que mistura com corpo, porque este é o reino. Eu disse essa semana para uma pessoa, qualquer lugar que eu for, no meu bairro, eu vou estar perto de uma denominação, eu vou estar perto de uma igreja. E não é sobre a igreja, é sobre ser corpo. É sobre ouvir a voz de Deus e fazer a vontade de Deus, não a nossa. E eu disse para Deus, confesso para vocês, gente, eu viajei agora, foi as férias mais longas que eu pedi para o Senhor me dar, o Whindersson. Eu falei, Deus, já que o Senhor vai me dar esse povo, deixa eu descansar pelo menos 2 meses. Porque eu sei que eles vão me dar trabalho. E se o corpo não der trabalho, o corpo do lado dá trabalho. Não entendeu, né? Fica sem entender mesmo. O corpo é corpo. E aí, Deus falou, tá bom, tá fechado. Vou fazer essa vontade. E me deu 30 dias de descanso. 30 não, 60 dias, quase 40, quase 60 dias. E aí eu fui, e fui longe. E aí eu recebi uma mensagem. Pastor, se mudou agora para os Estados Unidos, hein? Eu disse, se você soubesse o que você está esperando. Por quê? Porque lá eu não estou conectado com um propósito que precisa ser realizado aqui. O meu conectar é aqui. E eu digo para você, como corpo de Cristo, não vamos ficar isolados, porque o isolamento te leva à frieza, mas a conexão, a conexão te leva à maturidade. A comunhão nos levará à cura, nos levará a avançar. Não existe corpo saudável se ele não estiver conectado. Se ele não estiver conectado num corpo, não existe. O cristão desconectado, ele não amadurece, ele não cresce. Não, já pensou passar anos da sua vida sem progredir, sem crescer, sem amadurecer? Vou te falar, não queria falar, mas vou falar. Tem uns irmãos que amadurecem, eu penso assim, vão chegar aos 60 anos e vão amadurecer. Líderes com 60 anos. Eu provei disso essas últimas semanas. Eu vi uma reportagem que, Vitor, que a gente amadurece, você só vai amadurecer quando você completar 45 anos. Então tem chão para você amadurecer. E eu falei, então tem 45, faz 1 ano que eu maduro. Amadurecimento, crescimento, isso não tem a ver com idade. Tem a ver com dependência de Deus. Sabe o que eu disse para Deus quando Deus estava me apertando para tudo isso acontecer? Ana. O Espírito Santo tá bom, tá sendo meu amigo, né? Não errei um nome até agora aqui. Não levanta a mão que, né? Vai falar, fala meu nome, pastor, aí eu vou lembrar. Sabe, eu falei para Deus assim, Lúcia, eu disse assim, Deus, faz o seguinte, põe o recurso na minha mão, põe o dinheiro na minha mão, põe o dinheiro, que o Senhor põe o dinheiro, eu faço o que eu quiser. André fala para mim sempre, se eu fosse Deus, o seu pai, você estava ralado comigo. Porque o que você incomoda? Irmãos, eu sou Gideão. Moe aqui. Agora deixa seco. As pessoas acham que eu tomei uma decisão, acordei de manhã cedo, num domingo, vou abrir uma igreja. É só vocês, por isso que eu fiz hoje um convite especial a esses que estão aqui, porque só eles acompanharam esse processo de dor, para chegarmos aqui hoje, abrir apenas um espaço, uma passagem para ir. Então o que acontece aqui? Nós precisamos estar conectados em Cristo, porque a conexão, Ana, levará nós chegarmos onde Deus quer que chegue.
E aí eu disse para Deus, lembrei, o Espírito Santo veio de novo aqui e trouxe. Eu lembrei, me dá o recurso que eu começo o que você quiser. Fiquei quieto 5 minutinhos. Estava dentro do carro. O Espírito Santo, pastor, entrou ali dentro do meu carro. E disse assim, ó, você não precisa do dinheiro. Você precisa de mim. Você não entendeu que eu não quero que você se apoie no dinheiro. Eu quero que você se apoie em mim. Se tem alguém que você precisa depender agora 100%, vai ser de mim. Ah, gente, e depender de Deus não é fácil. Faz 1 ano, Lúcia, que eu estou dependendo de Deus. No meu trabalho, nas minhas negociações, em tudo. E para quem é planejador, para quem gosta das coisas antecipadas, para quem gosta de estar no seguro, para quem gosta de estar 100% de Deus. Mas sabe o que Deus diz para mim e para você? Para as coisas acontecerem na sua vida, 100% de dependência dele. 100%. Dependendo 100% dele, nós vamos alcançar o que Deus espera que alcancemos. Quarta, quando um membro sofre, todo o corpo sofre. E aqui, 1 Coríntios 12, 26, ele fala assim, que de maneira que um membro padece, todos os membros padecem. Olha que segredo maravilhoso tem aqui. Ele fala assim, ó, e se um membro é honrado, todos são? Não, não são honrados. Vamos ler lá, olha, lê lá. Ele fala assim, se todos os membros, padecem, todo mundo padece. Mas se aqueles que são honrados, então todos os outros membros se alegram com aquele que é honrado. Porque corpo, olha só. Não é porque muitas vezes um vai ser honrado que eu vou ser honrado na mesma proporção, Marquinhos, que você. Não, mas quando ele for honrado, eu me alegro porque ele foi honrado. Sabe o que vocês estão fazendo aqui hoje? Deus está nos honrando, eu e a pastora Andréia. E vocês estão o quê? Celebrando, regozijando aquilo que Deus está fazendo. Isso significa maturidade. Isso é entender que não é uma placa, que não é um... Isso é entender. Porque eu respeito cada história aqui sentada neste lugar. Eu estava ali e eu vi cada rostinho quando entrou aqui. Então, quando um sofre, todo mundo sofre. Então, a igreja que eu desejo no coração é a igreja que não vai caminhar ninguém sozinho. O corpo de Cristo precisa caminhar compartilhado. É uma igreja que ama, é uma igreja que aponta dedos, é uma igreja que não é uma plateia, mas é uma família. Não é um clube, mas é um corpo vivo. A dor de um irmão vai ser a minha dor, vai ser responsabilidade não só dele, mas responsabilidade de todos. E a vitória desse irmão é a celebração coletiva, mas a queda de um irmão também, eu preciso olhar e ver como uma chamada de transformação e mudança. Isso é corpo. É isso que nós temos falta. Quinto e último, a igreja é corpo visível de Cristo aqui na terra. Agora eu quero falar da importância sua em Cristo, porque o mundo lá fora não vai ler esta Bíblia aqui, não vai ter acesso a ela, embora ela esteja na casa de muitos, aqui, pastor Laércio. Mas poucos se debruçam nessa grande verdade. E eu vou dizer uma coisa aqui para você. 1 Coríntios 12, 27 fala, ora vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros deste corpo. Então, ou seja, esse corpo é visível, porque Jesus Cristo não está fisicamente mais aqui, certo? Mas o mundo vê Cristo através de você. Celso, sabe como as pessoas vão chegar a Jesus? Através da sua vida. Marta, sabe como as pessoas vão se converter a Cristo? Através da sua vida. Porque é o corpo que mostra Cristo. É o corpo que mostra o cabelo. Não é o pastor. Embora a palavra fala que, as ovelhas seguem o seu bom pastor, mas ele não está falando de mim, ele está falando dele. E eu tenho uma experiência, para tudo Deus me dá uma experiência. Eu estava de férias
pastora Graziele estava junto com a pastora Andréia. Nós estávamos de férias, num lugar abençoado por Deus. Que coisa linda aquele lugar, né? Ficamos uma semana lá. E nesse lugar, Gi, tinha um espaço determinado para animais. É como se fosse uma fazenda, uma fazendinha. E aí um dia nós resolvemos ir lá ver os cavalos. Chegamos lá, tinha bode, gente, bode. Tinha bode, tinha cabra, tinha cavalo, tinha coelho, tinha galo, tinha galinha, tinha uma série de coisas. E aí fomos lá, tinha um quiosque, tomamos um sorvete. Pastora Gra, André e as meninas retornaram na minha frente e eu fiquei para trás. Estou falando de pastor versus ovelha. Você sabia do que nós vamos falar. E eu fiquei para trás. E quando eu fiquei para trás, eu falei assim, já foram. Tava, né? E elas eram a superioridade. Eu estava sozinho, era eu só e os meninos. Estava em 3 contra 5, não dava. Então, eu fiquei para trás. E aí eu estou voltando para o hotel. A hora que eu estava voltando para o hotel, tinha 2 rapazes com uma corda amarrada na jugular da ovelha, puxando a ovelha. Puxando. Pastor Claudinho, mas assim, estava arrastando a ovelha. A ovelha com as 4 patas sentada no chão, e pastor, eles puxavam e a ovelha... E eles puxavam e a ovelha travava. Eu falei, eu vou parar aqui, que isso aqui vai dar uma história lá na frente. Puxava. Quando eles me viram, eles ficaram constrangidos. Porque eles falaram assim, veio aqui no hotel, vai falar lá na recepção que nós estamos enforcando a ovelha. Eu ia mesmo. Ai, gente. Aí eu vi que eles ficaram constrangidos, o pastor Claudinho, eu falei assim, dá licença, eu não quero atrapalhar vocês, eu vi que vocês estão aí num relacionamento, né? Eu vou passar aqui e vocês continuem fazendo o que vocês estão fazendo. Irmãos, a ovelha, assim, chumbada no chão. E eles com a corda disfarçando que não estava puxando, mas eu já vi que ele estava puxando. E eu peguei, passei assim, dei uma olhada para a ovelha e comecei a andar. A ovelha levantou as 4 patas, ficou de pé e começou a andar atrás de mim. Eles pararam, eles olharam, o pastor Claudinho ficaram olhando, e aí quando eu vi, a ovelha estava vindo, e eles com a corda, soltaram a corda, e aí eu parei, a ovelha parou. Eu andei, a ovelha andou. Eu parei, a ovelha parou, e eu olhei para eles, e ele falou assim, o senhor pode fazer o favor de continuar indo, que nós vamos... A ovelha reconhece a voz, o jeito de andar, o jeito de pensar do seu pastor. O corpo de Cristo reconhece que o bom pastor está acima da minha liderança, está acima daquilo que eu quero. E é sobre isso que eu quero com a igreja. É sobre isso que eu quero trilhar. E eu gostaria que nesta manhã você pudesse fazer parte dessa história. Desse início deste marco, de onde tudo começa. Eu não sei, se você perguntar para mim, pastor, você sabe qual é o próximo passo? Eu falei assim, se você saber, você me fala, porque ele não revelou. Eu estou seguindo de acordo com o que ele vem falando. Mas o que eu sei é que o bom pastor está nos convidando hoje para sentar à mesa. E eu quero sentar à mesa hoje com vocês, com meus amigos, pastores, irmãos, com esse corpo de Cristo. Porque tem uma canção da, Tamires, que ela diz assim, como é que é o coro da a sua mesa cura, a sua mesa cura, aqui tem vinho e pão, tem um lugar para mim. É só isso, André. Eu vou cantar. Que perguntar, você não vai cantar? Eu falei assim, estou muito nervoso para cantar. Mas é só um pedacinho. A tua mesa cura, a tua... Aqui tem vinho e pão, tem um lugar para mim. Você pode se colocar de pé?
Esperamos que essa palavra tenha falado com você. Se Deus falou com você, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Então, se inscreva no canal e venha caminhar conosco. E continue recebendo conteúdo que edifica a sua fé. Deus abençoe e até o próximo vídeo.